Três pecados que Deus não perdoa. Quais são os três pecados que Deus não se agrada? E esses três pecados não há perdão. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, quem vos fala aqui é o irmão Erivan, pastor pela misericórdia. Seja bem-vindo a esse canal de jejum, de oração, trazemos conteúdo espiritual para a tua edificação. Se inscreva no canal, deixa o teu like, hype esse vídeo, comenta, compartilha, para que outras pessoas também venham ser edificadas. Três pecados que Deus abomina, que não há perdão para eles. Quais são esses três pecados? O primeiro pecado é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 31, diz assim: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmias contra o Espírito não será perdoado aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do homem, perdoará. Mas se falar contra o Espírito, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no futuro. O pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, é um dos pecados que não há perdão. E eu vou explicar o porquê. Se você peca contra Deus, há perdão. Contra o Filho, há perdão. Mas contra o Espírito não há. Se você peca contra Deus, você ora ao Filho, o Filho vai lá e te perdoa. Deus perdoa por causa de Jesus. Você peca contra Jesus, o Espírito Santo está lá para falar por Jesus. Mas quem peca contra o Espírito, quem falará? Por isso que Deus diz, não há pecado contra o Espírito que será perdoado. Não tem quem fale por você se pecar contra o Espírito Santo. Se pecar contra Deus, Jesus está lá. Se pecar contra Jesus, o Espírito Santo está lá. Mas se pecar contra o Espírito, não tem jeito. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É dizer que o Espírito Santo é mentiroso. Que neles falaram aqui, começaram a questionar Jesus porque ele expulsava os demônios por espírito de Beelzebu, por quem eles expulsam. Portanto, eles disseram isso. Aí Jesus falou, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequente chegado a vós o reino de Deus. Ele começa a questionar porque diziam que o próprio diabo estava usando Jesus para expulsar. E Jesus disse, opa, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. E reino dividido não subsiste. Eles começaram a blasfemar contra Jesus, dizendo que ele expulsava pelo espírito do diabo e não pelo Espírito de Deus. Aí Jesus disse, cuidado com o que vocês falam. Porque se vocês blasfemam contra o Pai, tem perdão. Contra o Filho tem, mas contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão. Dizer que o Espírito é mentiroso. Por isso que tem que ter muito cuidado, irmão. Por isso que tem que ter o dom de discernir Espírito, para você não cometer esse erro. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão. Não há perdão. Amém? O segundo pecado que Deus não perdoa se pecar contra ele se chama a apostasia. Nenhum apóstata tem salvação. Está no livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo de número 4, diz assim, mas o Espírito expressamente diz nos últimos tempos, apostataram alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria mente, proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ação de graça. Ele está dizendo o quê? O povo que se apostata da fé, que conhece a verdade e abandona, a mente está cauterizada, eles não conseguem mais se arrepender. Eles acham que não tem como, e Deus para esse povo não tem perdão. Para aqueles que se apostatam da fé, não
há perdão. Por quê, irmão? Porque a mente já está cauterizada. A mente deles já está tão cauterizada que para eles não há nada mais no mundo que é errado. Não há mais pecado, não há mais nada. A mente cauterizou. Por quê? Porque ele está dando ouvido a espíritos enganadores. Então todo apóstata, ele está condenado. Condenado. Quem vai conseguir mudar a mente de quem se apostata da fé? Quem vai, irmãos? Quem consegue entrar na mente dele e dizer, cara, tu pregava o evangelho, tu pregava, não, mas eu pregava porque eu não... a mente está cauterizada, irmão. Eles não conseguem se arrepender, é por isso que não há perdão para eles, porque eles não conseguem se arrepender. Todos aqueles que se apostataram da fé. E o terceiro pecado que não há perdão, o terceiro pecado que não há perdão é os homicidas. Pessoas que tiram as suas próprias vidas. Não há perdão para eles. Apocalipse capítulo 21, versículo 8 diz assim: quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, ao fornicário, feiticeiros, idólatras, e todo mentiroso, a parte dele será no lago, que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Que é a segunda morte. Também no Apocalipse 22:15, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, o que se prostitui e os homicidas, né? Todos aqueles que tiram a sua própria vida, né, irmãos? Infelizmente, né, não há jeito, não há como, né? É uma coisa muito complexa, mas infelizmente é uma grande realidade, né? É uma grande realidade. Por quê? Porque a Bíblia diz que não matarás. Ninguém tem poder para dar vida e tirar a vida, somente Deus. E quando a pessoa chega a esse ponto, então o diabo já entrou na mente, já planejou, arquitetou para tentar, né? Infelizmente, não há solução para esse tipo. Então esses três pecados, a blasfêmia contra o Espírito Santo, a apostasia e o homicídio, né? Infelizmente, aqueles que tiram suas próprias vidas, não há perdão para eles, né? Mas você ainda tem perdão para você. Enquanto há fôlego de vida, há esperança. Jesus te ama e Ele quer o melhor de Deus para a sua vida. Amém? Eu espero que esse vídeo te ajude de alguma maneira, te edifique de alguma maneira, né? Entenda que tudo que falamos aqui é para o teu crescimento espiritual. É para você entender. Muita gente não sabia. Muita gente só falava do blasfêmia contra o Espírito Santo. E o apóstata? O apóstata não tem, porque ele não consegue mais se arrepender. A mente cauterizou, né? Infelizmente, ele vivia a verdade e fugiu da verdade para viver uma mentira. Né? Não é diferente de desviar. Apóstata é diferente de quem desviou. Quem desviou está no mundo, está lá. Ele pode se arrepender e voltar. O apóstata não. O apóstata, ele abre logo uma igreja para ele vira logo, vou congregar só aqui, é minha igreja, é do meu jeito, pode tudo, faz tudo. Ele se apostatou da fé. Ele não crê mais na palavra. Ele não acredita mais. Ele se apostatou da fé. E Deus não perdoa, irmãos. Infelizmente. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Esse foi o vídeo. Eu espero que tenha te ajudado. Em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.